Eu saúdo a todos com a paz do Senhor e quero tratar de um assunto muito pertinente que atinge a todos nós, principalmente os cristãos. Eu logo os primeiros tempos que namorei a minha esposa, por uma conversa do irmãozinho dela, eu fui atacado de um ciúme muito grande. E aquilo me perturbou muito aquele ciúme, por vários dias e semanas. E eu não tinha coragem de chegar lá e conversar com ela a respeito do assunto. E fui engolindo sapo. E eu orei a Deus para que Deus me tirasse aquilo do coração, que nunca mais iria acontecer. Depois, no andar da carruagem, eu lendo a Bíblia Sagrada, eu encontrei uma passagem no livro de Gênesis, capítulo 37. Ali fala de José quando venderam seus irmãos, quando foi vendido ao Egito pelos seus irmãos. Os midianitas passaram ali e levaram ele para o Egito. E depois daquela conversaiada toda, eles tiraram as vestes de José e salpicaram com sangue lá de um animal qualquer e apresentaram as vestes para o seu pai. Pai, porventura não é essa aqui a túnica do teu filho José, a qual tu amavas? E quando Jacó viu a túnica, diz a Bíblia que era de várias cores, José chorou por muitos dias e vieram seus filhos e as filhas para consolar José. E ele disse: a minha alma desceu até as cãs, junto com o meu filho José. Em outras palavras, diz: a minha alma desceu até a sepultura junto com ele. Então eu morri junto com ele. E ficou desgostoso e chorou amargamente por muitos dias. E depois da continuação da história, nós vamos perceber que depois de uns 40 anos, ele recebeu a notícia que o seu filho José estava vivo, pelos seus próprios filhos. Porque ele acreditou na mentira do diabo. E aí vem o X da questão. O diabo usou os próprios irmãos para retrair o plano que Deus tinha com José. O próprio Jesus disse que os inimigos do homem seriam os da própria casa. 3 contra... eram em 5, 3 contra 2 e 2 contra 3, pai contra nora, nora contra o filho, filho contra a sogra, sogra. Os inimigos seriam da própria casa. Isso está escrito. Então o diabo não vai usar pessoas estranhas, aquela pessoa que você ama. Não é possível que ele fez isso para mim. Agora vê que Deus fez 20 anos, 7 anos de vaca gorda, 7 anos de vacas magras. Mudou todo o contexto da história, fora o período que José ficou preso, entende? E o período que ele fez a recuperação do Egito, então foi bem uns 40 anos. Depois ele casou. Quarenta anos, Deus
silenciou-se para Jacó, que acreditou na mentira do diabo, não para José, porque José não ouvia a voz de Deus, mas percebia Deus trabalhando na sua vida, através dos sonhos e escape da mulher e tal. Deu sabedoria para José. Mas eu quero me ater nessas palavras de Jacó. E vou dar um conselho para você. Não acorrente a sua alma em nada nesse mundo. Jacó acorrentou a sua alma no filho. Por que Deus pediu para Abraão o seu único filho? Queria ver se Abraão amava mais a Deus do que o próprio filho. Uns acorrentam a alma no cachorro. Aí o meu cachorro, a minha irmã Maria, acorrentou a alma dela numa cadela, a Kika. A cadela estava cega, cagava e vomitava em tudo quanto é lugar. E ela ali cuidando como se fosse uma pessoa, eu digo, meu Deus do céu, tem misericórdia. A minha irmã Tereza, uma vez eu fui para Cascavel, ela ficou uns 2 meses em casa. Eu cheguei lá, ele disse, vão lá visitar a filha, que é minha sobrinha, filha dela. Não, primeiro eu vou curtir o meu Beethoven. Eu estou com saudade do meu Beethoven. Eu só pensei assim, esse diabo desse cachorro morrer. Outro dia, antes que eu viesse para casa, ela abriu o portão e o Beethoven saiu do meio das pernas dela e foi lá no meio do asfalto, passou um carro em toda velocidade, acabou com o cachorro. Eu digo, obrigado, Jesus. Essa não acorrenta mais alma em cachorro. Deu para entender? Outros em carro, em casa. Eu já vi tantas almas acorrentadas. Eu já tenho aconselhado tanta gente. A minha antiga esposa acorrentou a alma no filho. Deixou o marido aqui, deixou tudo para ir para os Estados Unidos. Hoje o filho está cagando para ela. Desprezou, porque viu que era uma tonga. Perdeu o filho e perdeu o marido. Agora está acorrentado na casa que eu construí para ela. Que lucro tem? Jesus falou uma palavra muito digna de toda aceitação. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que fará o homem em resgate da sua alma? Aqui, quando ele está falando da alma, ele está falando do ser completo, porque a alma não vai para o inferno nem para o céu. A alma cessa na hora da morte. Então ele perde a sua alma porque perdeu a oportunidade de viver a vida. Quando você acorrenta sua alma a alguém, você está deixando de viver a vida. Tanto para você, como para as pessoas que te rodeiam, tanto quanto para Deus. Por causa disso, Deus disse para Abraão, sai do meio da tua terra. Sai da tua terra, do meio da tua parentela e da casa do teu pai e vai para o lugar em que eu te mostrarei. Abraão ainda levou 10 anos. 10 anos depois, Deus ainda falou com ele a segunda vez, agora sai. Porque ele saiu de Ur dos Caldeus e foi até Harã, onde seu pai morava. E quando morreu Harã e seu irmão, aí ele carrega Ló. Precisou morrer os dois para ele sair. Então, Sansão, ele acorrentou a sua alma a Dalila, revelou o segredo de Deus. Acã acorrentou a sua alma numa capa babilônica, numa cunha de ouro. Foi apedrejado. A mulher que Jacó amava, Raquel, trabalhou 14 anos para ganhar
aquela mulher. E porque ela tinha a alma acorrentada nos deuses do pai dela, mentiu para o pai, mentiu para o esposo. Eu estou nos dias das mulheres, em outras palavras, estou menstruada. E o deus de Tarot lá, uma estatuetazinha, estava escondido debaixo da sela do jumento em que ela usava de montaria. Jacó disse: a pessoa que tem esse teu Deus aí, ô sogrão, ela é digna de morte, que ela morra. Ele não sabia que era sua própria esposa. Quando nasceu Benjamim, ela morreu na hora do parto. Entende? Ananias, a filha, estava com a alma acorrentada no dinheiro. Vou mentir para Pedro. Pedro disse: por que por que deixaste que o diabo enchesse teu coração de mentira? Vai, expirou, morreu. 2 horas depois chegou a mulher dele. Pedrico, tem pastores que acorrentam sua alma no local e fica ali patinando e patinando. Deus abriu portas para ele sair dali. Não, eu vou ficar aqui porque eu plantei, agora eu vou colher o que eu plantei. Se ferrou. Eu conheci vários desses. Deu ordem de sair, meu irmão, sai em nome de Jesus. Tem outros. Quando eu saí para a obra, presta atenção, eu tinha minha alma acorrentada num sítio. E fui para a obra com raiva de Deus, porque Ele estava tirando tudo que eu tinha. Num ano, eu perdi do que eu tinha ganhado 5. Devendo para a agiota, devendo no mercado, devendo no posto de gasolina, devendo para todo mundo. Tinha até vergonha de andar na estrada, na rua. E fui para a obra assim. Um dia eu fui atender uma congregação, que um obreiro saiu, o pastor disse: o irmão José, vai lá atender aquela congregação, culto sábado, deixa os teus subordinados ali, orienta eles e vai lá pregar para aquele rebanhozinho lá. Era longe, mas eu tinha carro. Eu fui, congregaçãozinha pequena. Aquele povinho ali da casa, né? Aí oremos, algum cantou um hino, cantei outro hino, tá. Aí eu trouxe uma breve palavra assim. Não muito inspirado, que é pessoas humildes. E de repente, terminei o culto. E me despedindo de um de outro. E veio uma velhinha. Disse: irmão José, eu tenho um recado de Deus para o irmão. Disse: fala, ô velhinha. Tem a ovelhinha e a ovelhinha. Fala, ovelhinha. Fala que Deus te deu. Eu brincando com ela. Ela diz assim: irmão José, o irmão está aborrecido porque o irmão deixou a sua propriedade lá e está cuidando daquelas almas lá. Mas o irmão tem mais amor na propriedade que as almas. Mas Deus tem mais amor nas almas do que você tem na propriedade. E você não deve acabar com o Senhor. Como é que é, irmã? É bem isso mesmo. Você tem mais amor na tua propriedade do que naquelas poucas almas lá. Mas Deus tem mais amor nas almas do que na propriedade. Pronto. Fui para casa, orei a Deus e disse: ô cocadão, tu não borreia com cocadinha aqui. Deixa aquela merda lá. Isso passou 30 anos. Agora eu entrei com a liminar para a reintegração de posse. Viu? Que é o coração amarrado. Mas não vou morar lá. Vou vender aquilo, vou investir aquilo na obra de Deus. Pegar um pastor ou 2 ou 3 que tem amor às almas. Esse pastor faz a obra ali. Vamos manter, vamos construir uma igreja, vamos ampliar. Tem pastores ainda que têm amor às almas? Tem.
Nem todos são mercenários. Então, o conselho para você hoje, meu irmão, minha irmã, não acorrente a tua alma em nada. Porque daqui a pouco o soar da trombeta vem e você vai ficar. Daqui a pouco o senhor... A minha mãe, 6 vezes o médico assinou o atestado de óbito. De repente, as enfermeiras estavam preparando ela, botando algodão no nariz, na boca, nos olhos, no ouvido. Ela abriu os olhos. Quase matou as enfermeiras. No fim, o médico me chamou e disse: seu Valdir, olha aqui, ó. Não tem pulsação, não tem coração, ela está gelada, mas daqui a pouco ela abre o olho. Pois a desgraçada da véia abriu o olho mesmo. E eu fiquei esperando ela morrer uns mais de um mês. Ó, veja lá se ela está morta, ela não se mexeu já faz desde ontem. Não, seu José, ainda não morreu. Então deixei, daqui a pouco o urubu vem comer a carne. Isso aí. Voltava lá, como é que é? Está viva, seu José. Fui descobrir, depois de uns 6, 8 meses, que ela tinha morrido já. Dentro do quarto dela, do guarda-roupa, tinha uma caixa de dinheiro, caixa de papelão grande. Eu acho que o sapato era 44. Cheia de dinheiro. Dinheiro de 1900 e antigamente que não tinha mais valor nenhum. Do cruzado velho e cruzado novo, tempo do Sarney. Daí veio o real, veio o cruzeiro, depois veio o cruzado, depois veio o real. Eu passando necessidade que nós, por causa da enchente 83, 84, e ela guardando dinheiro lá. Só eu, onde está o coração da velha? Diz eu ouvi a gravação. Davi Miranda levou mais de semana, 15 dias. Ele honrava que nem um... Senhor, não me deixa morrer, Senhor, não me... Todo mundo desapareceu do quarto. Por quê? Era o homem que mais tinha dinheiro. Mais tinha dinheiro. Entende? Nunca declarou imposto de renda. Mais 300 processos na Polícia Federal. Nunca consagrou um homem a pastor. Nunca comprou um imóvel para a igreja, que não existia igreja. Não existia CNPJ, não existia nada. Para não declarar imposto de renda. Mas a conta dele estava gorda lá no banco. Senhor, não me deixa morrer, Senhor, não me deixa morrer. A alma presa no dinheiro. Cadê isso andava de papamóvel? Então, meu irmão, vigia. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Em nome de Jesus. Amém.